Hola, tengo el placer y la suerte además de entrevistar a Fernando Bartechowski. Ya, Fernando, tú me vienes asesorando un año más o menos, un año y medio, Un año ¿no? y medio ya. Bueno, yo en lo personal me siento muy contento por tu trabajo, por el apoyo. Ha habido un cambio profundo desde que llegaste a cómo venimos produciendo. Tú eres nutrifisiologista. Vegetal. Ah, ok. Nutrifisiologista vegetal. Bueno, en la agronomía nós temos várias áreas da agronomia. Profissionais que trabalham com suelo, que trabalham só com a nutrição, a abonação de suelo, e tem também o profissional que trabalha os processos fisiológicos. Bueno, o nutrifisiólogo trabalha os processos fisiológicos relacionados com os nutrientes que participam desse processo. Por exemplo, um processo fotossintético, existe a fotossíntese, lá participa, por exemplo, magnésio no núcleo central da clorofila, cobre para receptar os elétrons da fotólise da água. Então, os nutrientes como participam, e a nutrifisiologia estuda como eu posso manejar os nutrientes para melhorar a produção, como eu posso manejar o aporte desses nutrientes quando a planta está com falta. Então, a nutrifisiologia nada mais é do que cambiar os processos nutrifisiológicos se abonando corretamente. ¿Qué porcentaje de importancia crees que tienen los nutrientes en la alta productividad? Porque ahora todos queremos hacer 60 toneladas por hectárea de UDMs. Todos os materiais que você faz o plantio, qualquer material, por exemplo, Sweet Globe ou qualquer material, ele tem na genética seu potencial estabelecido. Claro que vai depender de como você vai expressar esse potencial. Por exemplo, com o patrão que você coloca junto com, por exemplo, Red Globe ou um Sweet Globe, você coloca lá. Bueno, essa planta tem um processo nutricional estabelecido em sua genética. Então, ela vai precisar tanto nutriente nitrógeno, macronutriente, nitrógeno, fósforo, potássio, quantidades altas, cálcio, magnésio e enxofre em quantidades altas também, que são macronutrientes secundários. Mas ele necessita também os nutrientes em quantidades pequenas, que são chamados de micronutrientes. Mas é tão importante, Juan, os macros como os micros. E, em geral, a gente se dá importância para os macronutrientes, não dá importância. Agora, para você atingir o potencial produtivo, você tem que colocar os macro e micronutrientes em uma quantidade correta para a planta expressar seu potencial produtivo. Mas isso também tem uma necessidade, não como uma tabla. Tem influência também do clima. Se o clima está mais frio, mais caloroso, se o clima está mais nublado, se o clima está mais despejado. Então, a planta vai necessitar mais nutrientes de acordo com o potencial que está colhendo. Se você coloca lá uma poda que se deixa mais racimo, mais fruta, você tem que aportar mais. Então, você vai ter também qual é o objetivo de potencial que eu tenho, é nutrir a nível de potencial e colocar os nutrientes para que a planta se sinta bem e expresse o potencial. Porque se há uma carência, a planta vai sofrer e vai perder potencial. Então, a importância é que é o seguinte, você consegue expressar com o manejo que tu faz, com a poda que tu faz, o potencial que você deixa de racimo de frutas, né, de bagas que tu deixa, e aí você vai aportar a nutrição. E aí você vai estar sempre manejando em função de um clima. O clima está mais fácil, não necessita tanto. Se o clima está mais adverso, mais quantidade. Então, a nutrifisiologia é ambientar o potencial produtivo com o clima e com a necessidade nutricional para aquela situação que você necessita. E aí, o que eu quero dizer assim, muitas vezes você faz um manejo de poda, bota a planta e você coloca 40 toneladas. Você vai lá e nutre para 60, então você tem muitas vezes 30 até 50% do potencial quando se faz a nutrição correta. Então, a importância da nutrição é para expressar e fazer com que a planta consiga produzir aquilo que tu está propondo para ela. Tú tienes aquí visitando el Perú, ¿cuántos años? Faz 6 anos. 6. 6 anos. Quando eu cheguei acá, cheguei na propriedade e comecei a ver os problemas. E o primeiro problema que eu vi era nutricional forte, que é boro. E, por incrível que pareça, um profissional anterior que esteve acá dizia que boro matava a planta, era um problema. Então, criou essa
predisposición del pueblo, no, boro no. Y con ese aporte de boro que se hizo paulatinamente, se consiguió prácticamente doblar la producción, porque ese era el problema. Claro que hoy se nutre con otros nutrientes, ese fue el primero. Entonces, ¿qué es? Se cada año que eu estou acá, desses 6 anos que eu estou acá, cada ano foi distinto e cada ano eu tenho que fazer uma abonação um pouco distinta em função do clima que eu tenho. Então, quando vim para cá, eu sempre digo que eu sou chamado não para ver as coisas lindas, são para resolver os problemas. Essa é a função profissional como eu, é mirar, colocar os dados, e com dados você pode saber, para, em situação, nutrir melhor. Eu entendi que lo primero que tenemos que corregir antes de corregir alguna hormona, antes de corregir una deficiencia, lo primero que tenemos que corregir y que va a generar un cambio drástico es corregir los niveles de boro. Porque é o seguinte, toda a base do que uma planta faz está em seu código genético, no ADN. E esse ADN expressa de qualquer planta seu potencial e sua forma de ser. Por exemplo, uma uva como Sweet Grapes, como branca, ou uma colorada como uma Crimson, entendeu? Qualquer uma que você tenha aí, uma Allison, então está geneticamente lá. Agora, tudo que está allá tem que ser transcrito, copiado, fazendo uma cópia do que tem a coisa. Isso é ADN vai fazer por ARN, uma cópia. E essa cópia tem que ser, como se fosse um livro, uma página que se faz a escrita igual. Agora, o ADN, ele tem lá adenina, guanina, citosina, timina, com as bases púrica e pirimídica. São parcitos que se hace a escrita. Cada 3 pares desse relaciona a um aminoácido. Então, quando vai fazer a cópia de um aminoácido, ele vai fazer a cópia disso. Só que, para fazer o câmbio do que é um ADN para um ARN, a planta cambia timina por uracil. Então, onde tem ADN tem timina e onde tem uracil, no ARN. Então, quando na cópia diz timina, vai colocar no ARN uracil. Para sintetizar o uracil, precisa de boro. Então, para fazer a cópia que está escrito, tem que ter boro para fazer o uracil, senão não é escrita, não é cópia. Você não tem execução desse trabalho. Tanto de fazer toda a planta, como o desenvolvimento dela, os processos. Exemplos radiculares, para fazer a raiz crescer, boro diminui o crescimento da raiz. Fazer os locais onde a planta pega água, entendeu? Você saca a água para subir a planta. As aquaporinas são induzidas por boro. Então, boro é um estimulante e todo o processo hormonal da planta depende da síntese de boro, como nós. Nós também. Por exemplo, um homem que tem nível de boro baixo tem nível de testosterona baixa, a mulher tem nível de testosterona baixa também. Então, boro é para qualquer ser vivo. Então, o primeiro nutriente que não se pode faltar é como se fosse tu caminhonete a chave. Pode ter toda a estrutura, não tem a chave, não funciona. Então, o primeiro nutriente, porque tu falou bem correto, não adianta pensar nos outros se não pensar no primeiro. E se eu pegar lá a sequência bioquímica da nutrição de planta, primeiro nutriente é o boro. Segundo, nenhum nutriente essencial é silício. Depois vem os outros. Então, o que nós convencionamos como nitrógeno, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e açúcar como macro, os micrônios, não diz a necessidade de sequência. Quem diz é a planta, e o primeiro nutriente é o boro. Então, se falta boro, todos os outros que vêm depois têm problema. Então, tem que começar com o primeiro, depois o segundo e assim por diante. Então, essa é a sequência, entendeu? A sequência que temos que ter. Então, quando eu vou mirar uma área, eu tenho raiz pequena, planta exposta, floração, todo o processo reprodutivo e crescimento depende de boro. Então, é o primeiro nutriente. Se não tenho esse, é que nem chegar na tua caminhonete, cadê a chave? Não andamos, está tudo aí. Bueno, o suelo de acá, boro no suelo, boro é um problema, porque boro ele entra na planta com carga zero, quando o pH do suelo está abaixo de 7. Nossos suelos de acá, em geral, são alcalinos. De Piura? Piura, em geral. Ou da costa peruana? No costa peruana, porque era fundo do mar. Ajá. Então tem resíduo de concha, de carabaça marina, que tem carbonato de cálcio. Então, quando analisa o suelo de acá, tem 1,8%, 3% até de carbonato de cálcio no suelo. Isso é corretivo do suelo. Então, o pH, quando love, corrige o suelo e deixa o pH alto. E boro cria carga.
e com carga não entra muito na planta, então fica pouco disponível. Quando você usa boro com meia, se protege essa carga, cai no solo e ele entra como se fosse carga protegida. Então, por isso que então, quando tem o pH, um pH acima de 7, é imperativo usar um boro monotolamina que proteja a carga. Primeiro, o nível de suelo, vou falar. Para tu atingir alto potencial produtivo, para a planta sentir que tem boro bueno e que se expressa bem, crescer a raiz, formar boa cucorina para entrar água e nutrientes, ideal no suelo que eu tenha de 1 a 1,2 de boro em nível de suelo. Agora, dentro da planta, ela tem que expressar seu potencial. Uma é até a flor e depois por flor para crescer o fruto. Em geral, as plantas, para ter um bom desenvolvimento, ela tem que ter mais ou menos 100 miligramas ou ppm de boro a nível de hoja. Qualquer espécie? Sim, exceto essa. Exceto o Sweet Globe. Sweet Globe tem que ter um nível de 70, porque se eu subo demais o nível de boro em Sweet Globe, ela começa a pegar a caliptra, começa a manchar. Então, causa um problema. Então, eu trabalho com nível mais baixo para que a caliptra não seja prendida. Quando saiu da caliptra, eu levo de novo para outra planta. Então, a única variedade que eu tenho um nível mais baixo. Agora, se eu pegar qualquer outra, escarlota, Aston Cristo, qualquer outra variedade, eu tenho que trabalhar de 100 a 120. E quando chegar perto de pinta, é bom estar perto de 180. Por que também? Além disso, o boro é importante para a fecundação, para a formação da parede. Nós temos também a formação de açúcares, para guardar, para fazer bricks. E no final do ciclo, a planta vai ter açúcar para fazer os bricks, crescer o fruto, mas também guardar reservas na raiz e no colmo para o próximo ano. A gente chama, vai fazer almidão no piso, embaixo na raiz. A raiz é o reservatório para a próxima. Então a planta, quando chega a começar a formar lá, como deixar a blanda, começar a formar a maturação, em verão, ele vai começar também a transportar para a raiz. E guardar também nos ramos para deixar a maturação da lema. Então, quando você tem boro, a síntese de açúcar depende de uma enzima chamada UDP-glicosa. O UDP-glicosa precisa ter boro para funcionar. Então, se eu não tenho boro suficiente, eu produzo pouco açúcar, dou pouco crescimento do fruto, dou pouco crescimento da vaga e dou pouco reservatório para a raiz. Então, não adianta eu ter só boro no início, tem que ter boro alto até o final. Então, no final, tem que alçar boro também para 180. E mira, aqui, quando cheguei no Peru, você trabalhava com 30, 35 miligramas, tá lá embaixo. Aí, claro que tinha colapso, tinha problema de colapso, ia ter problema também de palo negro. E quando o boro baixa muito, você tem um problema muito sério na planta, que é a predisposição de fungo de madeira. Então, essas moléstias que você tem, míldio, entendeu? Tudo míldio, todas as doenças, são ocasionadas pela carência mineral. No Brasil, tinha uma maestra muito famosa, morreu com 100 anos, chama Primavera, Ana Maria Primavera. Ela colocou num livro dizendo: toda moléstia parte de uma carência nutricional. A planta se predispõe. Então, quando nós começamos a nutrir também, nós temos menos plaga, menos moléstia, então, porque a planta fica mais nutrida. Então, parte daí, entendeu? Parte daí. Então, nutrir com boro é o primeiro nutriente que não se pode faltar lá, e trabalhar com nível mais alto. Fica que eu água em todo lugar. Água em todo lugar. Então, esse aí, tu começou a trabalhar com boro, tu começou a mostrar teu potencial. Isso. Bueno, em primeiro lugar é o seguinte, o suelo tem cálcio. Isso passa também em outros... Não, então toda a costa. Não, em Peru inteiro. Tem cálcio sobrando acá, carbonato de cálcio. Todo o Peru tem cálcio. Exceto que lá, talvez na selva, que não, lá claro. Mas na parte baixa tem todo. Agora, cálcio também funciona de uma maneira. A planta absorve cálcio. Parte do cálcio vai ficar na parede celular, que chama-se cálcio ligado, e cálcio vai ficar também dentro da planta para segurar água. Então, quando a planta está crescendo, ele pegando esse cálcio e vai fazendo parede celular, pectato de cálcio, e entre esse pectato de cálcio ele usa algo que dá flexibilidade e elasticidade fixa e cálcio, que se chama de éster de boro. Então, a parede é feita de cálcio e boro. 30% mais ou menos de total é ideal ter cálcio ligado. Os outros 70% a planta vai guardar dentro do vacúolo para segurar água. Então, toda vez que a planta sentir um estresse e precisar reter água, ele manda vir mais cálcio e guardar dentro dela, não na parede. Então, tem cálcio. O problema não é a falta de cálcio, é fixar ele e colocar para dentro. Isso depende de boro. Então, eu só consigo alçar cálcio na planta, não é que não falta, não tem sobrando cálcio ali. Eu tenho que dar maneira de colocar ele para dentro e fixar.
Então, não é o problema da falta de cálcio, é a falta de boro que fixa cálcio. Entendeu? Isso é importante. E mira, tu pode notar que quando começamos a alçar o boro, começa a alçar o cálcio na planta. Porque em toda a zona, o problema é muito acerca, muito parecidos. Claro que depende do manejo que foi feito na propriedade, que colocou ou não. Mas, em geral, se parte sempre nas áreas boro baixo, pH alto, carência de micro, entendeu? E magnésio baixo. Magnésio baixo também pela exigência das plantas hoje da proteção. Então, esses são os manejos. E aí nós temos que usar os micrones para deixar a planta mais confortável, entendeu? Então, casar com boro, manter esse magnésio no nível ideal e não esquecer dos micrones. Então, não podemos pensar só em nitrógeno, fósforo, potássio, magnésio, mas pensar também que o bom estado depende dos micrones. Então, tratar os macros e os micros da mesma importância, entendeu? Sabendo que o primeiro nutriente não podemos errar, que é boro. Esse é o resumo que temos que ter. Bueno, igual Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Espero que nos sigas acompañando. Sí. Tú muy generoso y nada. Muchos éxitos. Gracias. E se alguém quiser me seguir no Instagram, pode seguir como seguir. O meu seguidor também quer seguir tu contato. Tú tienes miles de seguidores. Não, vou seguir tu também. Gracias. Claro que sí.